Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E se você conhece esse cenário, você já sabe que o vídeo de hoje é sobre os filmes assistidos durante o mês de outubro. Outubro foi um mês que eu fui muito feliz, realmente foi um mês que eu quebrei a maldição, que eu já tava há mais de 3 meses de não conseguir assistir muitos filmes. E eu quebrei um recorde em outubro, tá? Até esse mês, o mês que eu mais tinha assistido filmes tinha sido janeiro, com 26 filmes, e em outubro eu assisti um total de 30 filmes, contando os curtas que eu assisti. Bom, eu vou contar os curtas como parte dos filmes, não só porque um deles tem 40 minutos de duração, mas também porque estão dentro do Letterboxd, né? Então se tem como colocar nota, eu acho que nada mais é válido do que falar sobre eles aqui também e incluir eles na contagem. Mas bom, vou falar um pouco mais dos recordes que eu quebrei mais pra frente, e vou começar então com os diretores assistidos durante esse mês. Esse mês, então, eu assisti um total de 30 filmes de 29 diretores diferentes. Geralmente, a diferença entre os filmes e os diretores é um pouco maior, até porque tem filmes que mais diretores dirigem, mas esse mês, no caso, eu repeti muitos diretores. Um deles é o Roman Polanski e o outro é o Wes Anderson, por conta dos curtas que ele lançou com a Netflix, né? Mas então vocês podem ver aí os nomes em amarelo são daqueles diretores um pouquinho mais conhecidos, dá pra ver também que esse mês eu assisti bastante desses diretores, né? E foi um mês mais focado em filmes de terror, tinha muitos filmes de terror mais clássicos, assim, mais antigos, que eu não tinha visto, então eu tirei esse mês de Halloween pra assistir eles, né? E, enfim, vocês vão poder ver um pouco mais disso agora no quadro de gêneros. Esse mês, então, eu assisti um total de 8 gêneros em principal, isso porque tem muitos filmes que são catalogados com mais de um gênero, né? E aqui vocês podem ver que o gênero de terror foi o que eu mais assisti, com 14 filmes, mas o drama também não fica muito pra trás, com outros 12 filmes. O que é impressionante é que também a comédia, que ficou em terceiro lugar com 9 filmes, né? Que foi uma coisa bem diferente. Mas sim, esse mês realmente foi voltado pro terror, eu assisti muitos filmes de terror, eu acho que inclusive muitos deles eu considero terror, mas não são considerados pelo IMDb como terror, mas enfim, esses foram os gêneros em principais, nada muito novo, já que, como eu falei, já estava assistindo filmes de terror, então é isso. E em relação aos dias da semana, finalmente, depois de muito tempo, a gente tem uma semana completa, com todos os dias cheios. Inclusive, vocês podem ver que não tem nenhum dia em que tem o número 1. O mínimo ali ficou com 2 filmes por dias de semana. Então, tô bem feliz com esse resultado. O dia que eu mais assisti foi o domingo e depois, em seguida, o sábado, que faz total sentido. Mas, enfim, fiquei muito feliz, assim, com a semana completa. Daí, em relação das minhas notas com as notas do IMDb, eu sinto que a gente concordou em muitas das coisas. Eu sinto que eu fui muito mais otimista em alguns filmes do que ele. E as nossas maiores diferenças realmente ficam com os filmes que eu odiei esse mês, que eu coloquei ali uma nota baixíssima e o IMDb foi um pouco mais bonzinho. Mas eu acho que a gente foi concordou em muitas coisas, assim, durante o mês. E por fim, esse mês eu assisti um total de 3.098 minutos de filme e pra mim isso foi extremamente importante, porque eu fui conferir quantos minutos eu assisti em janeiro e tinha sido um total de 3.094 minutos de filme, ou seja, esse mês eu bati o mês de janeiro somente por 4 minutos de diferença, o que é muito impressionante e eu fiquei bem feliz com esse resultado, mas enfim. Muito dessa minutagem é graças ao novo filme do Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, que tem 3 horas e meia de duração, então muito obrigada aí, Scorsese, por ter me garantido essa vitória esse mês. Bom, como são muitos filmes, eu vou começar o ranking do mês, mas eu vou tentar deixar eles o mais breve possível, até pro vídeo não ficar muito longo, já que são 30 filmes no total. E abrindo a lista, em último lugar, ficou o filme Dr. Dolittle, de 1967. Eu simplesmente odiei esse filme em todos os sentidos possíveis. Eu gostava muito de Dr. Dolittle, eu assisti quase todos do Ed Murphy. Então, quando eu vi que esse filme foi um dos indicados, esse daqui não é com Ed Murphy, eu falei, não, eu vou assistir, eu vou amar. Gente, não foi pra mim. E o que mais me decepcionou é que esse filme é um musical e eu sou apaixonada por musicais, mas eu simplesmente não consegui com esse filme. Eu achei ele extremamente chato, eu não consegui ficar presa na história, eu não consegui me conectar de nenhuma maneira. Pareceu que a primeira 1h30, o filme tem 2 horas e meia, tá? A primeira 1h30 é só eles falando, ele é um médico que fala com animais. E é isso, e nada mais. As músicas não são legais. Não sei, é tudo meio esquisito, assim, e o único comentário que eu tenho pra fazer é que deve ter dado um trabalhão pra gravar esse filme com o tanto de bicho que aparece, assim, deve ter sido muito trabalhoso.
principalmente porque não só tem animais dentro do filme, mas também um dos protagonistas é uma criança. Enfim, deve ter dado um trabalhão aí, mas realmente não foi pra mim esse filme. Em 29º lugar ficou o filme Hora do Pesadelo 2. Esse filme, assim, chega a ser uma ofensa pra quem assistiu o primeiro. Ele é terrível, ele é simplesmente terrível. Não tem como você torcer pra outra pessoa que não seja o Fred Krueger. O protagonista é horrível, o roteiro é muito mal escrito, não tem nada muito bem pensado. Eu acho que a ideia foi boa, porque a ideia era qual? Era o Fred Krueger conseguir se conectar ali meio que a uma pessoa real e conseguir matar suas vítimas no mundo real e não só no mundo dos sonhos. Mas eu não sei o que eles fizeram, que ficou tenebroso, assim, e ainda por cima a conexão que ele tem com o primeiro filme não faz sentido e a conexão que ele tem com o terceiro filme não faz sentido. Simplesmente é um filme que dava pra você apagar, que não faria diferença nenhuma entre o primeiro e o terceiro filme. Em 28º lugar ficou o filme Não Me Abandone Jamais, e esse é um filme que tem um elenco muito impressionante, assim. Tem o Andrew Garfield, tem a menina de Bela Vingança, tem a Keira Knightley, tem também o cara de Questão de Tempo. Enfim, é um filme com um elenco, assim, muito bom. Mas a história é tão esquisita, eu não consegui, assim, eu achei a história muito estranha. Eles tentam forçar um drama, basicamente acompanha essas crianças que são criadas e feitas ali pra serem doadoras de órgão. Mas é tudo tão esquisito, assim, eu não sei, não consegui me conectar com nenhum dos personagens, nem com a história. Eu achei alongado demais, assim, uma atmosfera que não foi boa, eu não gostei da vibe do filme. Em 27º lugar tá o filme Suspiria. Esse é o primeiro filme, eu sei que ele tem uma nova adaptação mais recente, que eu tô muito curiosa pra assistir, até porque eu acho que esse é um filme bom, eu acho que ele tem boas ideias, eu acho que ele tem uma cinematografia maravilhosa, muito bonita mesmo. Acho muito legal tudo isso, mas acho que falta o roteiro ser um pouco mais fortalecido, assim. Parece que o próprio filme não tá muito acreditando no que eles querem passar, sabe? Acho que precisava ter um pouco mais de investigação dos personagens, um pouco mais de conspiração ali, que é basicamente uma escola de balé em que vão acontecendo alguns crimes extremamente inexplicáveis, assim, e algumas alunas começam a investigar. E eu acho que faltou mais essa coisa da investigação. Muitas das coisas que elas descobrem meio que elas descobrem do nada, assim, não tem muita explicação. Então eu senti um pouco falta disso e talvez o filme mais recente acabe me dando uma satisfação maior, assim. Em 26º lugar, eu acho que alguns de vocês vão ficar muito bravos comigo, mas tá o filme Garota Infernal. Eu fiquei muito ansiosa pra ver esse filme, principalmente agora na época de Halloween, assim, e eu não sei o que faltou pra mim, mas eu não consegui me apaixonar completamente por ele. Eu não dei pra ele uma nota ruim, tá, gente? Pra mim essa nota ainda tá dentro dos filmes bons, mas eu acho que faltou um pouco pra ele ser o melhor de todos. Eu acho que ele acabou me decepcionando de certa forma, então essa nota é um pouco reflexo disso, assim. Eu tava esperando um filme que, tipo, ele é muito icônico, né? Ele tem muitas coisas dentro dele que são maravilhosas, é cheio de sátiras, assim, é filmes de terror e tal, mas eu não sei, falta alguma coisa. Eu acho que ele talvez podia ter 2 horas de duração, assim, talvez se alongado ali um pouco mais no desenvolvimento, alguma coisa assim. Em 25º lugar tá o filme Hello, Dolly, e ele também é um dos indicados ao Oscar de melhor filme. Eu gosto mais dele aqui do que Dr. Dolittle. Ele também é um musical. Eu gosto das músicas, gosto da protagonista, eu consigo me importar com a protagonista, acho que as performances são muito legais, as roupas são muito interessantes, mas é um filme que eu só me importava com a protagonista. Eu simplesmente não queria nem saber dos outros personagens. Quando eles apareciam, eu não tava nem um pouco interessada, então acho que faltou um desenvolvimento maior ali dos coadjuvantes da história, porque eles não são nem um pouco interessantes, eles ficam muito no chinelo com a personagem da Barbra Streisand. Lógico que tem a Barbra Streisand no filme, que é magnífica, sim, mas, sabe, podia ter dado um pouco mais pros outros personagens. Eles ficam muito assim no chão em comparação com a personagem dela, que é a protagonista. Em 24º lugar tem o filme Sexta-feira 13. Eu gostei, acho que conseguiu até prender minha atenção pra eu assistir um próximo filme, talvez não todos, né? Eu sei que tem muitos filmes de Sexta-feira 13, porém eu já sabia de muitos dos plot twists dentro do filme. Eu acho que se eu não soubesse eu teria gostado muito mais, mas claro, né? Não dá pra culpar o filme por conta disso, mas acabou atrapalhando a minha experiência de qualquer forma. Acho que ele é um filme legal. É um slasher, né? Eu acho que dos slashers que eu já assisti na minha vida, eu acho que foi o que eu menos gostei.
porque eu não conseguia me importar tanto, assim, com os personagens, por eles não terem tanto, assim, uma personalidade, assim, né? A gente meio que conhece eles rapidamente vão morrendo, assim, então a gente não consegue criar uma conexão tão grande, assim, com eles. Então, talvez nos próximos filmes, até por começar a ter um vilão mais característico, assim, talvez seja mais interessante. Em 23º lugar ficou o filme Hereditário, também sabia muitas coisas sobre esse filme, e eu entendo que tem muita gente que gosta, e eu consigo entender o porquê, mas eu prefiro mais Midsommar dos outros filmes do Ari Aster. Eu gostei desse, eu acho que ele tem um jeito muito legal de falar sobre luto e principalmente culpa, assim, e tem momentos bem assustadores, assim, principalmente o finalzinho, assim, não tanto o final em si, mas a parte, os 30 minutos finais, talvez, é realmente assustador, assim, principalmente as partes em que tem gente no teto correndo, enfim, um filme bem maluco, mas não é um dos meus favoritos da A24, nem do próprio diretor, mas eu acho que eu consigo entender por que as pessoas gostam, só não foi um filme que me mudou como pessoa. Em 22º lugar tá o filme Carrie. Eu gostei bastante desse filme, mas pra mim o que faltou nele foi um maior desenvolvimento. Eu acho que eu queria que a história fosse um pouco mais alongada. É isso, né? Filme que tem 3 horas de duração eu reclamo, filme que tem 1h30 eu reclamo, e é isso, né, gente? Mas esse filme eu queria que eles tivessem desenvolvido um pouco mais, assim, da história como um todo. Tanto a relação da Carrie com o cara lá que chama ela pro baile, tanto a relação dela com as meninas que faziam bullying com ela e a relação dela com a mãe. Eu acho que dava pra ter desenvolvido um pouco mais ali da história, mas no geral a história é maravilhosa, assim, foi mais uma história que eu vi de filme de terror em que uma loira sofre, então é isso, né? Em 21º lugar fica o filme A Incrível História de Henry Sugar. Esse é um dos curtas do Wes Anderson com a Netflix. Eu vi 3 deles e esse pra mim foi o que eu menos gostei, mas ainda assim achei ele extremamente criativo. O filme é muito bonito, assim, e ele é realmente como se você tivesse vendo uma história ser contada. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, que ele trouxe, mas acho também que a história foi muito longa, assim, ela me perdeu em alguns momentos, então por isso ele fica aqui nessa posição. Acho que os outros, por serem mais curtos, até as histórias são mais dinâmicas e mais interessantes e conseguiram me tocar mais, assim. Em 20º lugar ficou o filme The Creator. Esse é um filme que fala sobre inteligência artificial e, pra quem não sabe, eu morro de medo de inteligência artificial, muito por conta do filme do Spielberg de inteligência artificial. Mas enfim, esse filme é uma aventura, assim, ele tem algumas coisas bem legais, acho que ele força a barra em outros, mas no geral acho ele um filme divertido, assim, acho que pra mim faz total sentido ele estar aqui nessa posição, porque eu acho que ele me entreteve, me divertiu, mas também não é um filme que eu continuei pensando nele muito depois, assim, de ter assistido, eu meio que só segui minha vida, então acho que ele fica aqui nessa colocação. Acho que ele tem pontos interessantes, principalmente as tecnologias ali dentro do filme são bem legais. Mas é isso, assim, não tem muito mais o que falar. Em 19º lugar ficou outro curta do Wes Anderson, dessa vez o curta chamado Veneno. Esse eu achei bem legal, ele consegue manter um suspense, até porque os personagens falam muito rápido durante o filme, então ele consegue te manter meio assim, tenso, assim, sobre o que vai acontecer. Mas também, assim, não foi nada que me mudou como pessoa, assim, não que o outro também tenha me mudado, né, mas enfim, eu acho que é isso, é um filme legal, assim, acho que se você quer alguma coisa curtinha pra assistir, esse é uma boa opção, verdadeiramente falando. Principalmente se você gosta dessa coisa de ficar meio ansioso, assim, assistindo. E em 18º lugar ficou o filme Totally Killer. Esse é um novo lançamento da Amazon Prime, quer dizer, novo em outubro, né? Agora já tá um pouco velho. E ele é simplesmente uma junção de Pânico com De Volta pro Futuro. Então, assim, eu adorei. Ele é um filme divertido, despretensioso, bobinho. Ele não é pra ser aquele filme que vai te mudar completamente. Mas eu acho que ele foi um filme muito divertido. Eu dei boas risadas. Acho que as referências dentro do filme são muito legais. E esse negócio de viagem no tempo me mexe bastante, assim, comigo, né? Então eu adorei. Em 17º lugar ficou o filme Hora do Pesadelo 3. Esse filme é muito legal. Acho que eles conseguiram trazer uma dinâmica bem interessante, assim, pra dentro do filme. Muito criativos os efeitos especiais dentro aqui desse também, e claro, a gente acaba desenvolvendo um afeto ainda maior pelo vilão, assim, não porque a gente tá torcendo por ele, mas porque o Fred Krueger é um personagem muito carismático, assim, ele é um vilão divertido, assim. Mas claro, a gente tem a volta da Nancy aqui, que pra mim é uma das melhores Final Girls de todas, assim, eu acho a personagem dela muito legal mesmo, e ela é muito inteligente, ela bola uns planos muito legais, assim, dentro do filme. Enfim, gostei bastante, me diverti, chegou a ficar quase
quase pau a pau com o primeiro. Em 16º lugar ficou o filme A Última Sessão de Cinema. Esse também é mais um indicado ao Oscar. É um filme legal. Acho que eles se complicam por conta do protagonista, porque eu acho que se eles tivessem colocado como protagonista outro personagem dentro do filme, ele ia ser 1000 vezes mais interessante. Acho que ele é um filme que fica muito legal a partir da sua 1 hora de duração, porque antes disso eles meio que vão enrolando assim, mas ele é um filme que... eu acho que ele é um filme que fica com você, assim, apesar de eu não ter me apaixonado, assim, amado ele profundamente, ele é um filme que no final você se sente tão miserável que nem aqueles personagens que essa tristeza fica com você por bastante tempo, assim. Ele é um filme bonito, que tem algumas coisas legais, assim, e é isso, assim. Em 15º lugar ficou o filme Hora do Pesadelo, dessa vez o primeiro filme, muito legal, ele também de certa forma é um slasher, gosto muito dos efeitos especiais, como eu falei, a protagonista pra mim é maravilhosa, assim, e dentro desse filme a gente também tem o Johnny Depp criança, né, ele é adolescente, jovem, assim, que é um personagem, de fato, dentro do filme. Mas eu gosto mais da protagonista, acho que ela é muito legal, assim, e os efeitos especiais dentro desse filme são maravilhosos, assim, principalmente quando eles estão dentro dos sonhos, assim, a maneira como as coisas vão mudando, ai, muito bom mesmo, assim, vale muito a pena. E em 14º lugar fica o outro curta do Wes Anderson, dessa vez, O Cisne, que eu amei, eu gostei muito da história, sei que muitas pessoas não têm esse daqui como favorito, mas eu, em particular... amei. Acho que o filme foi muito legal, consegui me conectar muito com a história, o filme, né, o curta. Consegui me conectar muito bem com a história, eu fiquei presa querendo saber o que ia acontecer. E como eu falei, assim como a incrível história de Henry Sugar, ele é quase que um livro que tá sendo performado ali e lido ao mesmo tempo pra você. Enfim, gostei bastante, assim, acho que ele é uma história bem bonita. Em 13º lugar ficou o filme O Massacre da Serra Elétrica, maravilhoso. Esse filme é muito bom, é um slasher também. Não sei se eu reassistiria porque ele é de fato bem pesado. Sabe aqueles filmes que você tem que ficar meio assim? Ele tem alguns momentos desse, assim. Mas é um filme muito legal, gosto que os personagens, alguns deles, né, não todos, tinham muita vontade de viver, né, e eu acho que isso deixa a história muito mais interessante. Os vilões também têm seus momentos, assim, bons. Enfim, é um filme divertido. Se você quer fazer uma maratona de Halloween, agora atrasada em novembro, eu recomendo muito esse filme, porque de fato vale muito a pena. Em 12º lugar fica o filme Aliens, que é o segundo filme do Alien, o oitavo passageiro, entendeu? Aliens, porque é o segundo, e são mais aliens. O filme é legal, eu admito que eu acho que ele demora um tempo, assim, pra conseguir achar um ritmo, porque antes disso ele é um pouco confuso. Tem muitos personagens, você não consegue entender muito bem quem que é cada um, todos parecem a mesma pessoa, pelo menos pra mim. Mas a partir, acho que de uns 40 minutos, assim, eu acho que ele pega um ritmo muito legal, te consegue deixar tenso, assim. Mas ainda assim, eu acho que o primeiro é muito mais legal. Então, é isso. Se você tiver em dúvida entre assistir um ou dois, assista um, que eu achei mais legal. Mas o 2 é legal também, vale a pena. Então, se você tá com medo de assistir a continuação, não fique, esse dá pra assistir tranquilamente. Em 11º lugar ficou o filme Questão de Honra. Ele é um filme com Jack Nicholson, Tom Cruise, fala sobre um julgamento. É um filme que, assim, normalmente eu não escolheria ele. Foi indicado ao Oscar de melhor filme, mas eu achei que ele foi um filme que me entreteu muito, assim. Eu fiquei, de fato, muito presa na narrativa. É aquele bom filme pra se assistir num dia de chuva. Acho que ele dá umas forçadas às vezes, assim, no meio do filme. Ele esquece um pouco que ele é um filme de drama e não uma comédia, assim. Então tem uns momentos meio clichês. E também acho que no final, assim, só faltou uma águia dos Estados Unidos passar piando no fundo, assim. Enfim, tem ali seu peso da cultura americana, né, patriota. Mas o filme é bem legal mesmo, as atuações do filme são ótimas e ajuda também que a maioria dos personagens estão em a maioria dos atores estão em personagens que fazem sentido com a personalidade dos atores da vida real. Por exemplo, o personagem do Jack Nicholson é o Jack Nicholson se ele fosse coronel de um exército. O personagem do Tom Cruise é o Tom Cruise se ele fosse um advogado ali da Marinha. Eles são muito parecidos, assim, com outros papéis que esses atores já interpretaram. Então, assim, serviu como uma luva, né? É como se o Maverick fosse um advogado aqui nesse filme. Eu acho que dá muito certo. E a história, a investigação ali por trás
do roteiro, assim, é de fato muito interessante, consegue prender bastante atenção. Chegamos então ao top 10 do mês. Em 10º lugar ficou o filme A Bruxa, também é um filme que eu estava há muito tempo querendo assistir. Eu adoro a Anya Taylor-Joy, e esse filme é muito legal, a vibe dele é maravilhosa, assim, dá muito medo mesmo, todo esse negócio, assim, mais de vila ali, os personagens vivendo sozinho perto ali de uma floresta, dá muito medo, e ele não precisa de muito pra aterrorizar, tá? Ele é um filme até que bem simples, ele é um filme que te faz ter muita raiva ali da mãe da Anya Taylor-Joy ali durante o filme. Enfim, maravilhoso, as atuações estão perfeitas e é um filme cheio de tensão que consegue isso com muito pouco. Enfim, muito bom. E também falando de filmes que precisam de pouco pra assustar, em 9º lugar ficou o filme Hack, que assim, ele é gravado da mesma maneira que Bruxa de Blair, e ele é muito legal e acompanha uma menina que ela é jornalista e ela vai passar a noite acompanhando um batalhão ali de bombeiros da cidade onde ela mora, e eles recebem um chamado ali dentro de um prédio e eles vão atender. E é simplesmente a maior maluquice do mundo, vale muito a pena, o filme é curtíssimo e de fato é muito bom, assim, é um filme perfeito pra se assistir durante Halloween, é verdadeiramente muito legal e me deixa curiosa porque tem 4 filmes, eu acho, da franquia e o que será que acontece, né? Mas enfim, muito bom, vale a pena, ele dá medo, principalmente por esse aspecto de pouco orçamento, assim, que ele tem, né? Em 8º lugar tá o filme A Rede Social. Por muito tempo eu me neguei a assistir esse filme, não porque eu não gosto do David Fincher, muito pelo contrário, eu adoro ele, mas simplesmente porque eu tava com medo de assistir e não gostar, porque muita gente ama esse filme de paixão, e de fato ele é muito bom, a direção do filme é excelente, e ele é um filme que antes eu tava pensando, cara, como é que essa história vai ser tão interessante, assim, mas nossa, você fica tão preso ali dentro do que tá acontecendo e acontece tanta coisa que você nem vê o tempo passar. Sensacional, assim, e é muito legal o fato de a gente é apresentado ali o personagem do Mark Zuckerberg, que é simplesmente uma das pessoas mais babacas, assim, em filme, e mesmo assim você quer ver o que vai acontecer, né, dentro da história. Eu acho que não você necessariamente torce por ele, mas você fica conectado ali dentro da história. Em 7º lugar, aqui eu dei uma pequena roubada, tá, porque eu acho que esse filme ele merecia estar com uma nota maior, mas eu acho que não é justo ele estar no top 3, entende? Mas tá o curta da Disney, Once Upon a Time in a Studio, que foi feito ali pra comemorar os 100 anos do Disney Animations, e é um curta muito bonito, feito de uma forma muito especial, assim. Ele é curtíssimo, vale muito a pena, consegue emocionar, assim, eu achei muito bonito mesmo, assim. É simples, mas ele consegue com perfeição comemorar essa data de 100 anos. Em 6º lugar fica o filme Butch Cassidy and the Sundance Kid. Esse filme pra mim foi uma grande surpresa, porque eu realmente não tava esperando que eu fosse gostar tanto assim dele. Ele é um filme mais faroeste, assim, mas ele é extremamente engraçado. Se vocês já assistiram o filme Dois Caras Legais, é tipo esse filme, só que se eles fossem cowboys no Velho Oeste. Ele é muito engraçado, muito divertido, assim. Os dois personagens, que é interpretado pelo Paul Newman e pelo Robert Redford, eles têm uma química maravilhosa, os dois, é realmente muito engraçado, vale muito a pena. Em 5º lugar fica o filme O Pianista, que é dirigido pelo Roman Polanski. Eu acho que ele é um filme muito bonito, tocante. É um filme de Segunda Guerra Mundial, assim, não tem muita coisa, mas dessa vez traz ali o ponto de vista desse pianista, que ele basicamente fica separado da família dele e tenta se esconder ali no meio. Ele é um filme sofrido, assim, de assistir, mas ele é um filme muito legal, muito interessante, consegue te prender a atenção com muita facilidade, e o Adrien Brody realmente é um ator sensacional, então é muito fácil conseguir prestar atenção, assim. Em 4º lugar fica o filme Beetlejuice também. Por muito tempo eu enrolei pra ver esse filme com medo de não gostar, mas eu amei. Eu simplesmente assistiria outras 4 horas desse filme, que eu acharia extremamente divertido. O filme é muito legal, cheio de carisma, charme. Ele tem ali a sua coisa própria mesmo. Eu acho que ele é um filme genial. As atuações do filme são perfeitas. Adoro a Winona Ryder dentro do filme. Enfim, fantástico, assim, assistiria facilmente outras 5 horas desse filme. Indo então para o top 3, em 3º lugar fica o filme Killers of the Flower Moon, o novo filme do Martin Scorsese. Eu adorei o filme, já tem crítica aqui no canal, então eu não vou me prolongar muito, mas o filme é sensacional, assim, ele te prende atenção com muita facilidade, é uma história pesada, assim, mas que você quer saber o que vai acontecer, mesmo já sabendo do final, assim, é uma história dolorida mesmo. As atuações estão sensacionais, principalmente da Lily Gladstone, que interpreta a Molly, que é uma das protagonistas ali do filme. Espero muito que ela receba uma indicação ao Oscar, talvez pra coadjuvante, assim. Ela tá sensacional, e também a gente tem a dupla Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, que são excelentes em todos os filmes, e aqui não é nem um pouco diferente. Em 2º lugar, então, ficou o filme O Exorcista. Também levei muito mais tempo do que o mergulho pra ver esse filme, porque eu morria de medo.
muito medo mesmo, assim, mas ele é um filme genial. Ele é cheio de detalhes, ele é um filme que, de fato, faz sentido ser um marco dentro do cinema. Ele, inclusive, é o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar de melhor filme. E ele é, assim, merecidíssimo, assim, ele é um filme muito bem escrito, o roteiro dele, as coisas vão aumentando de maneira gradual e tudo vai se conectando de uma forma, assim, sensacional, assim. As atuações são muito legais, gosto muito ali da dupla da mãe e da filha, principalmente porque dentro do filme a gente consegue sentir a dor da mãe, e a mãe se preocupa ali com a filha dela, uma coisa que em filmes de terror não é tão comum assim, né? Mas em primeiríssimo lugar ficou o filme O Bebê de Rosemary. Eu amei esse filme, simplesmente, assim como O Exorcista, eu passei um tempão da minha vida morrendo de medo, mas ele é sensacional, vale muito a pena. Ele é um filme meio mais de investigação do que de terror cru, assim, apesar de ter momentos extremamente aterrorizantes dentro do filme, e ele é um filme muito legal porque ele permite com que você investigue juntamente com a protagonista, e ele vai te dando algumas pequenas dicas e algumas coisas que vão se juntando ali na narrativa. Ai, sensacional, assim, a atuação da Mia Farrow como a Rosemary é maravilhosa, assim, ela de fato se dedica muito ao papel, assim, conseguindo passar para os espectadores com muita facilidade as sensações dela, até porque a gente acompanha o ponto de vista da Rosemary ao longo do filme, então a gente vai ficando meio aterrorizado juntamente com ela pelas maluquices que vão acontecendo ao longo do filme. Enfim, vale muito a pena, quem não assistiu, assista imediatamente. Mas então foi isso, pessoal, esses foram os filmes vistos durante o mês de outubro, foi um mês muito feliz, foi um mês que deu pra ver muitos filmes, mas enfim. Então foi isso, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual que é o seu filme de terror favorito, o que você achou da minha lista e se você concorda aqui com o meu ranking. Então foi isso e até o próximo vídeo.